Olá, meus irmãos, tudo bem? Graça e paz. Espero que esteja tudo bem com os irmãos aí agarradinhos em casa, juntinhos, família, aproveitando o máximo do tempo. E nós vamos estar aqui hoje mais uma vez fazendo a nossa EBD online, nossa Escola Bíblica Dominical online. E espero que os irmãos estejam gostando desse modo, não só da escola, da EBD, mas também dos cultos. E nós vamos ter hoje na lição de número 13, onde que vai falar vivendo uma vida pura, ou seja, nós vamos estudar aquele mandamento que fala de não adulterarás. E nós vamos tentar desmificar hoje, abrir a nossa mente sobre o que é não adulterar, não cometer esse pecado, como é que o Antigo Testamento olhava, como é que o Novo Testamento olhava. Nós temos 3 pontos importantíssimos para a nossa vida hoje. Nós vamos estudar o que significa não adulterarás, uma amplitude maior desse mandamento, e o terceiro ponto que vai estar lá na nossa revista, aquela que fala o comportamento do crente, que é uma ajuda. Vamos ter ali algumas ajudas, algumas ideias de como nós vivermos nos mantendo à distância desse pecado. E aí, estão prontos? Vamos lá? Bom, queridos, como já foi falado aqui, nós vamos estudar a lição de número 13. O texto básico para essa lição seria o de Êxodo, capítulo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás. E o versículo-chave para o nosso estudo hoje, para uma introdução ao nosso estudo, seria o de Mateus, capítulo 5, versículo 28, que diz: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. E aí? Já teve esse pensamento impuro? Já parou algum diazinho assim e pensou, Então, mas vamos desmificar hoje, vamos falar um pouquinho sobre essa situação do não adulterarás. Ok? E o primeiro ponto vai falar assim: o que significa não adulterarás? O que a Bíblia quer dizer com esse não adulterarás? Pelo dicionário comum, ele vai falar assim, adulterar é alterar, falsificar e corromper. Grava essa palavrinha aí, corromper. E o autor, ele coloca aqui para nós que adulterar seria, por adultério, compreendemos quebrar, alterar, falsificar propositada e conscientemente o estado sadio do amor entre pessoas que assumiram publicamente o matrimônio. Ou seja, se nós somos casados e nós cometemos esse pecado de adultério, nós estamos fazendo de uma forma consciente. Então, 2 palavras importantes para nós hoje seria a corromper e a consciente. Ou seja, nós vamos acabar com o nosso relacionamento de uma forma consciente, corrompendo todo o sentimento que existe entre nós e o nosso cônjuge, ok? Mais para frente a revista vai falar assim, muito interessante: a Bíblia não condena apenas o adultério, mas toda sorte de desvio quanto ao propósito eterno de Deus para que a vida sexual aconteça no contexto do casamento, quando há um relacionamento único e permanente entre um homem e uma mulher que se unem por amor. Ou seja, a Bíblia, ela vai a Deus, na verdade, a gente fala Bíblia assim por causa do onde que o conteúdo está escrito, mas Deus, ele vai abominar, ele vai condenar qualquer tipo de comportamento aonde que vem atrapalhar a vida do cristão, principalmente dentro do seu casamento. E outra coisa que é muito interessante, que fala assim: o fato é que o Antigo Testamento pouco se fala da prostituição, fala pouco sobre prostituição, a não ser condenando a permissão que as filhas se entreguem a essa prática. É um textozinho que vai estar lá em Levíticos, eu vou botar aqui a referenciazinha, Levíticos 19 e 29, que os irmãos podem estar lendo. Que existia essa prática e onde que Deus abomina, falando sobre essa questão das filhas se prostituírem. E aí continua o texto falando assim: o mandamento contra o adultério aparece junto com o mandamento contra o furto e a cobiça. Isso deixa claro que grande preocupação nesse texto é a proteção do bem do próximo, a condenação ao ato de cobiçar e ter a mulher do outro. Aí eu pergunto para os irmãos, para os irmãos pensarem, qual é a relação, os irmãos já pararam para pensar assim, qual é a relação que tem
o adultério, o furto e a cobiça, né? Ou qualquer outro tipo de coisa que prejudica o próximo. Já pararam para pensar nisso? Guarda isso daí, no final do vídeo eu vou falar um pouquinho isso daí. Eu vou usar na nossa conclusão da lição o que tem a ver esse link aí dessas três coisinhas aí, ok? Então, adulterar é quando nós já temos um sentimento por uma pessoa, quando nós assumimos publicamente que nós somos casados, que nós amamos uma pessoa e logo depois nós nos corrompemos de tal forma aonde que nós adulteramos, alteramos todo o sentimento quando nós cometemos esse pecado de ter a mulher do próximo, desejar a mulher do próximo, ou ter, né, em seus braços a mulher do próximo. Isso é adulterar, porque nós estamos enganando não somente a pessoa, né, a nosso cônjuge, que é o marido ou a esposa, mas também nós estamos enganando a nós mesmos. Mas nós damos brecha para esse pecado do adultério. Então, tudo que desvia, tudo que vai nos desviar dos propósitos de Deus, a Bíblia condena. O adultério é uma dessas situações onde que a Bíblia ela deixa de lado, totalmente de lado, a questão. Não é agradável ao coração de Deus e nem ao coração do homem. Se nós formos observar nos dias de hoje, quando se ouve falar de adultério, as pessoas discriminam muito. E para os irmãos ficarem cientes, a penalidade na época, lá do Antigo Testamento, para quem cometia o pecado de adultério, era ser apedrejado, morrer apedrejado. Era da cultura e isso é muito pesado. Agora imagina se hoje nós vivêssemos nessa mesma situação. Quantas pessoas seriam apedrejadas ao redor do mundo ou próximo de nós? Justamente essas pessoas cometem esse pecado porque elas não têm o conhecimento dessa palavra, né? Não sabem, até já ouviram falar de que não é correto, mas elas não conhecem a fundo, a grosso modo, a fundo, assim, bem profundo, o que significa esse não adulterar, ok? Então, para finalizar esse ponto, adulterar é a gente corromper o nosso relacionamento, é nós fazermos algo propositalmente, né, consciente do que está fazendo, que é errado, ok? E o nosso próximo ponto que nós vamos falar agora é a dimensão mais ampla sobre esse mandamento, como que ele abrangia esse mandamento, né? E eu convido os irmãos para estarem comigo vendo esse próximo ponto. Vamos lá? A dimensão mais ampla do mandamento. Nós vamos estudar um pouquinho agora falando sobre a amplitude desse mandamento, né? Até onde ele chega, qual era o peso dele, o que a Bíblia vai nos orientar sobre essa questão. Vamos lá? O adultério pode ser corporal, grave isso daí também, é muito interessante. O adultério ele pode ser corporal e mental. Douglas, mentalmente, como assim, Douglas? Tem como sim. A Bíblia também vai nos orientar, tanto que foi o texto que nós lemos que fala, lá em Mateus 5:28, palavras de Jesus, que qualquer um que olhar para uma mulher e tiver alguma intenção impura no seu coração, ou seja, pensou, levou para o coração, essa pessoa já pecou. Então, existem essas duas formas, né? Quando há o contato físico, já de ambas as partes, né? Mas também até da pessoa sozinha, porque se ela pensou e fez alguma coisa, ela já adulterou. E mentalmente, quando a pessoa fica desejando a outra pessoa, né? Quer homem, quer mulher, então é um mandamento que, como já foi falado, né? É condenado, mas aí existem essas duas formazinhas aí, aonde que ele acontece, dessa forma carnal mesmo, física, onde que há o toque, e há também a forma mentalmente, né? Pensou, pecou. É bem por aí assim, né? E o adultério, como eu falei, assim, ele já é dessas duas formas. A revista ela vai falar assim de uma forma assim, meio interessante. Ó. O castigo para adultério na lei de Moisés era a morte por apedrejamento, que foi o que eu falei para os irmãos aqui. E Jeremias tem um texto muito interessante lá, Jeremias capítulo 29, versículo 23, que Jeremias ele fala que isso é uma loucura. A questão do adultério é uma loucura. Vamos fazer a leitura desse texto? Jeremias capítulo 29, versículo 23 diz assim:
porquanto fizeram loucuras em Israel, cometeram adultério com as mulheres de seus companheiros. O versículo tem mais coisinhas, mas aqui eu achei a parte assim, bem interessante que vai nos chamar a atenção. Ou seja, a pessoa cometeu essa loucura, só Jeremias falava loucura, o povo está cometendo loucura, cometendo adultério com a mulher do seu companheiro, ou as mulheres de seus companheiros, né? Então, olha só como é que Jeremias ele tratava disso. Na época, com certeza, Jeremias, profeta, ele foi falar sobre arrependimento, e eu imagino que na época existia muito essa questão desse pecado de adultério, o povo adulterando muito, e Jeremias falou lá nesse capítulo que é loucura, que isso é loucura. E realmente é uma loucura. Imagina que você e eu tem seu cônjuge bem em casa, mas cai o desejo de querer se relacionar com uma outra pessoa, onde que põe seu casamento, põe seu relacionamento em risco, e onde que você pode perder sua família. Coisas que talvez tenha durado anos construindo juntos ali em crescimento, e daqui a pouco, por uma besteira, por causa de uma coisa muito rápida, uma coisa momentânea, se vai embora, como se fosse assim água passando entre os nossos dedos. É por isso que nós temos que tomar muito cuidado sobre essa questão do adultério. Mas vamos falar mais para frente aí, tem alguns pontozinhos lá na ajuda que eu falei das ajudas, né, dos pontos para ajuda. Vai se falar um pouquinho disso daí, de como se desviar um pouco, né, fugir da que a gente fala, fugir da aparência do mal. Pois bem, né, vai falar assim também, ó, Tiago é quem nos ajuda dizendo que primeiro acontece a cobiça e que esta dá luz ao pecado. Olha só que interessante, Tiago já está falando que começa a cobiça, o desejo, começa a clacar a questão do desejo, depois vem o pecado e por sua vez a morte. É um texto que vai falar também em Tiago, capítulo 1, versículo 15. E também tem, perdão, eu esqueci, acabei de falar, mas assim, no Novo Testamento, nós recebemos mais orientações sobre essa questão do pecado de não adulterar, né? Que fala que a raiz, no caso, né, o adultério tem raiz no interior da pessoa, ou seja, no nosso coração. E uma mente poluída também aqui, quando tudo começa a ser planejado aqui, e um coração cheio de impureza. Esse é o problema. Todo pecado ele vai começar aqui, ó, começa aqui e no coração. Aí tem gente que fala assim, se for para o coração já era, não tem mais jeito. Então é onde a gente tem que tomar muito cuidado sobre o que nós pensamos. E tem até um texto interessante que vai falar lá em Mateus, capítulo 12, versículo 34, que fala assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala o que o coração está cheio. Né? Então, quando existe, já começa aquela questão de querer falar coisinhas assim no ouvido das pessoas, querer já demonstrar algum interesse para o lado tendencioso aí para a questão do adultério, é porque o coração já está cheio de desejo, o coração já está cheio de intenções, né? Então, é isso que lá no texto de Mateus está falando, raça de víboras. Como é que vai falar coisa boa, mas dentro do seu coração, lá na raiz, na essência do seu coração, existe coisa ruim, desejando a pessoa que Deus não lhe entregou, assim dizendo, né? Então, por isso que falou dessa forma aí, raças de víboras, né? E dando continuidade aqui, né, o adultério implica na condenação da alma do adúltero e a perda do direito de participar do reino. Olha só onde que chega. Por isso que o ponto aqui vai falar, né, amplitude, até onde chega o mandamento. A pessoa que ela adultera, ela tem a tendência a condenar sua alma e não participar mais do reino. E nós temos um texto que vai falar de 1 Coríntios 6,9, que fala assim, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas. E o texto lá depois ele vai continuar falando mais algumas coisinhas. Depois os irmãos podem estar lendo, né? 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9, 10,
é interessante para os irmãos estarem lendo lá também. Então, olha só, a pessoa que ela cometeu o adultério, ela já está condenando sua própria alma a ponto dela não participar mais no reino de Deus. Então, aí aqui já classificou, né? Algumas pessoas, os adúlteros, os idólatras, sodomitas, né? Então, existe o pecado, ele leva à morte espiritual, como o Tiago também falou, começa com a cobiça, dá luz ao pecado e depois vem a morte. Se não vê a morte física, como nós vemos sempre em notícias aí, que pessoas são pegas com a mulher de outro, ou com a mulher pega com o marido de outro, e sempre tem assassinatos, se não for com a morte física, vai ser com certeza a morte espiritual, porque a chance da pessoa participar do reino de Deus, do reino dos céus, ela está sendo jogada fora, ela está sendo descartada. Então, para ver a dimensão aonde que chega esse mandamento, né? Não é simplesmente num pecadinho, que não existe pecadinho, pecadão, mas para os irmãos entenderem aonde que chega, a ponto de não ter mais a vida eterna. Então esse é um ponto muito interessante, né? E também a lição vai falar assim, ó, no ensino do Senhor Jesus, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Foi o texto que nós lemos lá, que é o versículo-chave. E também fala assim, né? Somos orientados pelo Senhor Jesus a que não permitamos que os olhos façam pecar. Aí tem lá, já que é melhor perder um olho do que não entrar no reino de Deus, né? Não entrar no reino. Então é muito mais fácil a gente ter uma vigilância muito grande com o que nós vemos, com o que nós ouvimos, para a gente não cair nas ciladas de cometer o adultério. E isso é muito importante para a minha vida e para a sua vida. Vigilância. Nós temos que estar atentos o tempo todo, porque Satanás, que é o nosso adversário, ele está pronto para fazer com que caiamos nas mais dos variados pecados, e um que é tendencioso a ter uma propensão muito maior a cair seria também a questão do adultério. Então vamos lá, terceiro ponto. A lição muito rapidinha, essa lição é muito mais simples de se falar, mas vamos lá para o terceiro ponto, onde que vai falar sobre lá aquela ajuda, tal ajuda que nós podemos até recomendar para as pessoas, né, que cometem, talvez que tem uma dificuldade aí, que não consegue se firmar no relacionamento, que queira, talvez namora com uma pessoa, namora com outra, é casado, mas tem uma amante, tem um outro caso fora. Então essas ajudas aqui não só servem para nós, mas também a gente pode muito ajudar outra pessoa a não cometer o pecado de adultério. Vamos lá? Vamos dar uma estudadinha para finalizar? Então, queridos, a última parte da nossa lição vai falar assim, ó, bem interessante, ó, alguma ajuda para que cumpramos o mandamento. Olha só, alguma coisa, por mais que seja muito simples, mas são pontos interessantíssimos para que nós não cometamos esse pecado, né, esses pecados que a gente vive, principalmente esse da lição de hoje, que é o do adultério. E o primeiro ponto vai falar assim, evitar tudo que alimenta a cobiça e a impureza. Ou seja, a gente tem que evitar um monte de coisa, né? Aí vai falar assim, ó, filmes pornográficos, músicas que insinuam a licenciosidade, livros e revistas eróticas, situações e ambientes sugestivos para o pecado, conversas ambíguas no relacionamento com o sexo oposto, aí no trabalho, no lazer e até mesmo na igreja. São algumas das armas mais comuns que o inimigo usa para nos levar ao pecado. Como eu falei, Satanás está pronto, ele abre um leque de coisas na nossa frente para que nós venhamos cometer o pecado. Ele vai nos guiar, vai nos dar ali umas orientações, assim, a gente não entende, mas a gente acaba caindo, né, na cilada de Satanás, e com esses pontos aqui. Revistas eróticas, filmes pornográficos, conversinhas assim ao pezinho do ouvido, alguma coisinha desse tipo. Então, o primeiro ponto aí, ó, é evitar tudo que vai nos levar à cobiça e à impureza.
Aí cabe cada um de nós avaliarmos aí o que pode te levar, me levar para esse lado. É uma questão de conversa? Então foge das conversas. É uma questão de internet? Foge da internet em questão de vídeos pornográficos. É questão de revistas? Foge. São as amizades? Foge das amizades. Né? Não é vergonhoso para ninguém fugir das amizades. E para nós que somos cristãos, principalmente em ambiente de trabalho, principalmente, ou no meio dos amigos, sempre tem aquele que fala assim, mas você não é crente, então aqui, mas olha só, olha aqui, pega, vê isso aqui, olha, vamos ali, vamos fazer isso aqui. Então é fugir da aparência do mal. Né? A Bíblia fala, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Né? Então, tendo a vigilância, a gente consegue. Ponto 2 vai falar assim, desconfiar de nossa razão e vigiar nossas emoções. Por que falar assim, né? Da nossa razão, nossas emoções? Mas a revista vai falar assim, dessa forma. Há muita coisa que entendemos com a razão. Sabemos o que deve e o que não deve ser feito, mas não temos força para uma ação adequada e santa. Veja o que Paulo lembra em Romanos 7,14. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 7, versículo 14, que nós vamos ler um texto bem interessante. O texto diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão. Aí a revista continua falando. Somos bastante movidos pelos nossos desejos, somos carnais, e esses desejos facilmente dominam nossa crença, nossa razão e nos levam às práticas pecaminosas. Ou seja, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente deseja. Às vezes, nem sempre o que está no nosso coração é puro. Por isso a gente tem que estar pedindo a Deus todo dia para Ele limpar a nossa mente, limpar nosso coração, tirar tudo aquilo que não provém dEle, tudo aquilo que não agrade a Ele, para que nós possamos viver de forma digna, viver, né, de forma pura, buscando a santidade. Satanás, ele vai fazer com que surjam desejos no meu e no seu coração para a gente cair em pecado. Então, tomar cuidado desses desejos, dos desejos que nós sentimos, tomar cuidado com as nossas emoções, né? E pensar sempre, buscar sempre força no Senhor para fugir dessas artimanhas. Terceiro ponto vai falar assim: alimentar um relacionamento conjugal sadio e repleto de comunicação. Isso aqui é super importante para o casal, né? A revista vai falar: a Bíblia apresenta o casamento como contexto em que deve haver prazer sexual. Aí tem um texto em Eclesiastes, que eu peguei uma partezinha lá que é bem interessante, que vai falar assim. Eclesiastes capítulo 9, versículo 9, diz que goza a vida com a mulher que amas todos os dias de tua vida fugaz. Ou seja, aproveite, desfrute da vida com a mulher que te ama, com a mulher que você ama, ou com o seu marido, né, ao qual você ama e que te ama, e não buscar, né, deixar outras coisas do mundo entrar no seu relacionamento. Vivam de forma intensa, vivam se comunicando, não só falando de questão sexual, mas também de amizade, de cumplicidade. Isso é muito importante para o casal, isso é muito importante para a vida conjugal, né? E Paulo, ele vai falar mais para frente também assim, Paulo ensina que a causa da impureza, né, por causa da impureza, cada um de nós deve ter sua própria esposa e cada um seu marido. É um texto que vai estar lá em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2. E mais para frente, o escritor aos Hebreus, né, ele vai falar assim, o escritor aos Hebreus diz que o leito sem mácula deve ser digno de honra. Ou seja, o relacionamento aonde que não tem nenhum pecado, aonde que não existe nada de impuro, ele deve ser honrado. E nosso relacionamento, o meu com a minha esposa, o seu com o seu cônjuge, ele tem que ser um relacionamento honrado, um relacionamento bonito, né, agradável ao coração de Deus. Então, alimentar esse relacionamento com o seu cônjuge, na conversa, na cumplicidade, na amizade, isso é muito importante para nós, né, para o seu casamento. Ponto 4 vai falar: fugir das situações de perigo, não se brinca com fogo.
Eu gostaria de citar aqui a história de José. Isso é um texto que eu não vou ler aqui porque é um texto longo, mas em José, capítulo 39, lá de Gênesis, vai contar a história onde que José ele virou mordomo da casa de Potifar. E a esposa de Potifar se encantou pela beleza, pela formosura de José e queria se deitar com ele. Ele fugiu, mas teve um dia que ela agarrou pelas vestes e ele, para não cometer o pecado contra ao seu senhor, né, ao seu, vamos dizer, né, hoje ao seu patrão, e também não cometeu o pecado ao Senhor, né, infligindo a lei. O que José fez? José saiu correndo nu. E a esposa de Potifar começou a gritar, dizendo que ele tinha tentado agarrá-la, né? E José acabou sofrendo pena, foi jogado no cárcere, né? E tem todo o desvendado da história. Mas o que eu quero dizer com isso? Não brincar com fogo. Então a gente tem que fugir das situações de fogo. Se você sentiu que apareceu alguma situação onde que pode te levar ao pecado, pode te levar ao caminho de desgraça, né? De adulterar ali, de cometer esse pecado contra a sua família, contra a sua esposa, foge. Fugir não é vergonha para ninguém. É muito mais honroso você fugir, resistir, porque Satanás ele vai ser envergonhado do que a tua família, você ser envergonhado perante o público, perante a sociedade. Ponto 5 vai falar: manter uma vida devocional muito bem cuidada. Vida devocional, ler Bíblia, orar, meditar, isso é muito importante também para que nós sejamos fortalecidos. Um pontozinho que atrás falou que nós sabemos das coisas que nós temos que fazer, mas nós não temos força suficiente para fazer sozinhos. Então a gente tem que contar com a ajuda sobrenatural de Deus. E aqui vai falar, o ponto de partida de todo problema geralmente está no descuido quanto à nossa vida de oração e leitura bíblica. Ou seja, a gente abre uma brecha para os pecados, né, no geral. A gente abre uma porta muito grande para que isso venha e a gente caia na tentação. Jamais se poderá exagerar a importância de uma vida devocional, ou seja, uma vida de busca, de leitura, de meditação. E jamais deixaremos de depender totalmente da graça de Deus. Simplesmente não somos capazes de viver uma vida santa sem a graça e a misericórdia do nosso Senhor. Olha só que interessante, a gente não consegue viver sem a misericórdia do Senhor. E a palavra de Deus nos diz que a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, a gente vive pela graça, realmente pelo cuidado do Senhor. Sem isso a gente não consegue viver, né? E aí tem aí a aplicação. Aquele, pois, que pensa estar em pé, vigia para que não caia. É um texto de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Ou seja, não adianta de pensar, não, eu estou bem, estou tranquilo, não vou cair em pecado nenhum. Mas a Bíblia recomenda, aquele que pensa estar em pé, vigie para que não caia. Para que não caia no pecado do adultério. Ok? Tudo tranquilo? Vamos para a nossa conclusão? Vamos lá. Conclusão, queridos. Essa lição é muito simples, né, até de se falar sobre o adultério, mais aquela questão não adulterar. Eu queria explicar bem isso, né, como é que era tratado, e espero ter esclarecido a vida dos irmãos. Mas concluindo essa lição, a nossa vida ela tem que ser alicerçada na palavra do Senhor. Como foi falado agora no ponto, uma vida de meditação, uma vida devocional, uma vida de oração, de busca para resistir aos pecados. Todos nós temos as nossas falhas, como o apóstolo Paulo falou também, que a lei espiritual, nós sabemos que é uma lei espiritual, mas nós somos carnais, nós somos falhos, e sem a ajuda do Senhor a gente não vai conseguir viver de forma limpa. Nós vamos acabar cometendo esse pecado de adultério ou qualquer outro, e isso é muito importante para nós. E lembra que eu falei lá qual era a ligação do furto com adultério e com a cobiça, ou com aquilo que aflige o próximo? Eu gostaria de dizer que esses 3 pontos ele faz com que nós venhamos nos desviar do Senhor, da presença do Senhor. O adultério ele vai destruir a nossa família, a nossa casa, e ele vai fazer com que a gente se fuja da presença de Deus. O furto da mesma forma, e a cobiça também, ou qualquer coisa que a gente atinge o próximo também, isso vai fazer com que sejamos condenados, onde que a gente não vai participar do reino de Deus. Então esses 3 pontos aí, o furto, a cobiça e o atentado ao próximo, a cobiça aí,
isso faz com que a presença do Senhor ela fique cada vez mais distante de nós. Então, essa chave para a nossa vitória é buscar estar alicerçado na palavra do Senhor, buscar fugir, buscar sempre fugir das conversas, buscar de ver coisas para que a gente não cometa o pecado do adultério. E como foi falado, o pecado do adultério ele não é somente físico, mas ele também é mental. Se você colocou na sua mente, se você colocou no seu coração, você já cometeu o pecado. Então que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que grandiosamente os irmãos possam estar desfrutando, né, dessas lições, dos cultos, também desfrutando da sua família. Mas para encerrar, vamos orar? Senhor Deus Pai, muito obrigado por mais um dia. Deus, te agradeço por essa escola dominical, por esse meio que o Senhor nos deu. E como foi citado nesse dia de hoje, sobre o mandamento de não adulterar. E Pai, eu coloco diante do Senhor a vida dos meus irmãos, aonde Deus esse vídeo chegar, cada um que assistir, Pai, que possa ser alcançado também, Deus, não só pelas palavras que foram ditas minhas aqui, mas que Teu Espírito Santo, Senhor, esteja ministrando sobre a vida de cada um, falando aquilo que eu não consegui transmitir sobre o adultério. Pai, que o Senhor traga o arrependimento à vida de cada um de nós, que o Senhor também, Deus, esteja nos ajudando a permanecer firmes e inabaláveis, que tenhamos o nosso relacionamento sadio com o nosso cônjuge, que tenhamos, Deus, uma vida, Deus, sadia de leitura e meditação da Tua Palavra, Senhor. Assim, Deus, que também possamos estar sempre com o nosso coração voltado para o Senhor, Deus. E eu Te louvo por essa lição, onde, Deus, por essas lições onde que vem falando dos 10 mandamentos, e nós vemos que eles servem para a nossa vida, para nos auxiliar, de tal forma que tenhamos uma vida boa, não somente com o nosso próximo, com o nosso cônjuge, mas também, Deus, uma vida de fidelidade, de obediência ao Senhor. Assim, Deus, eu Te agradeço mais uma vez por tudo que o Senhor tem feito. Também, Pai, Te agradeço pela vida da Tua igreja, que o Senhor tem mantido de pé, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às tribulações, Senhor. Assim, Pai, fica em cada lar, aonde, Deus, que esse vídeo for transmitido, que a Tua presença, Deus, também inunde essas casas, o ambiente, e que tudo, Deus, venha ser feito para a honra e glória do Teu santo nome, Pai. Essa oração, Deus, que eu Te faço, Te agradecendo por tudo, no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, grande abraço. Assistam nossos cultos, assistam a aula. Se perdeu a aula da semana passada, ela vai estar gravada aí no canal no YouTube, né? E que Deus continue abençoando grandiosamente a vida dos irmãos. E aquele conselhozinho, não saia de casa. Evite sair o máximo de casa, né? Grande abraço e até a próxima.